Olá, o programa Retrato de hoje tem a satisfação de entrevistar uma personalidade que já foi reitor da Universidade Estadual do Maranhão, na qual também atuou como professor do curso de Medicina Veterinária. Já foi major da Polícia Militar, se tornou mestre em Administração Universitária e tem pautado sua vida na luta pela educação, sobretudo a educação com qualidade e que promova a inclusão social. Nós estamos falando de César Henrique Santos Pires, o deputado César Pires. Atualmente é líder do governo na Assembleia Legislativa, mas também acumula as funções de vice-presidente das comissões de Direitos Humanos e de Educação. O deputado César Pires também atuou como secretário de Estado da Educação no período de 2009 a 2010. Deputado, é um prazer recebê-lo no programa Retrato. O maior é meu, está contando aqui parte da minha historiografia nesse novo programa da Assembleia. Como o senhor bem disse, esse deve ter sido a introdução mais longa que fizemos até hoje no Retrato, mas não está completa. Não, eu tenho uma história na parte acadêmica e uma parte na parte política. Eu sou de Codó, nasci em Codó em 1956. Meu pai é agricultor e pecuarista, minha mãe não se formou. Somos 3 irmãos, o mais novo morreu em 2000, quando eu fazia uma palestra na fundação da Universidade, o campus que criei de Santo Inês. Somos o resto, 2 irmãos, meu pai morreu há uns 6 anos, e hoje da minha família, além da minha mulher Risa e dos meus filhos Cezinha e Camila, tem eu e minha mãe e um irmão. Como foi sua infância em Codó? Foi uma infância de uma época da minha geração, uma infância interiorana, em que eu cursei a minha parte naquela época, 1º grau, 2º grau, em Codó. E meu pai, apesar de não ter um estudo aprofundado, sempre me via como futuro doutor. Doutor na essência, né, da palavra, um doctor filósofo mesmo, PhD. E vislumbrando essa possibilidade, ele nunca deixou nem sequer estudar aqui em São Luís. Já me deslocou para Belém, depois para Fortaleza, tive a oportunidade de estudar em Minas Gerais, estudei no Rio Grande do Sul. E um fato pitoresco da minha vida é que eu sempre fui apaixonado pela veterinária, até talvez pela própria militância do meu pai, pelo aquele meio em que eu vivia. E quando eu passei para a veterinária, ele disse assim, eu digo, ô pai, eu passei, ele disse, para quê? Para medicina veterinária, ele disse, fala com sua mãe. Eu senti que não era aquilo que ele queria para o César. 6 meses depois eu fiz vestibular para Direito, passei em Direito na Universidade Federal, e um fato também relevante na minha vida é que aquela época eram 100 respostas, a possibilidade de ser 100 respostas. Era coluna, uma de 0 a 9, a outra de 0 a 9. Podia ser 00 como podia ser 99. E eu passei e telefonei para ele, disse, olha pai, eu passei numa Universidade Federal do jeito que eu queria. Não me formei, faltaram 3 disciplinas, ele morreu e não me viu formado. Mas eu disse para ele que quando eu largasse de ser político eu ia me formar em Direito. E aí tinha vontade de aprender línguas, fiz umas 5 línguas, inclusive Esperanto, que é a língua dos espíritos, que é uma coisa também que eu tenho muita leitura em relação a essa parte espiritual. E foi assim que eu consegui, depois formado em veterinária, me desloquei para cá, transferi meu curso da Universidade Federal do Ceará de Direito para a Universidade Federal do Maranhão e comecei a trabalhar na Universidade Estadual como professor contratado, daí evoluí até chegar a ser reitor daquela universidade, onde eu fui chefe de departamento, diretor de curso, pró-reitor 2 vezes, reitor por 2 mandatos, e implantei o primeiro mestrado da Universidade Estadual do Maranhão em 1996 e o primeiro mestrado do Maranhão, no interior do Maranhão, foi eu que implantei. Hoje eu estava me recordando com um colega meu aqui, deputado, o Carinho Florença, ele disse, César, eu me recordo, o meu irmão, disse ele, fez mestrado num curso que você levou para Bacabal. E nós tratávamos sobre a questão dos cubanos, dos médicos, porque eu trouxe os cubanos para cá. Eram uns cubanos tão pobres mesmo, que a primeira vez que eu os levei para Bacabal e depois fui a Caxias, para depois abrir Imperatriz, eles tinham apenas uma cueca e uma camisa. Era tudo. E eu perguntei para o motorista, tira a bagagem. Ele disse, professor César, não tem bagagem. Como não tem, Zequinha?
Disse, não tem, a bagagem dele ele levou na mão. Era um envelope pardo que ele tinha pedido na universidade para colocar os objetos que ele tinha, eram só isso. Mas eu tive uma surpresa grande. O sujeito depois, eu consegui perceber com ele, ele falava 4 idiomas. E um computador da época, se não me falha a memória, 486, ele montou e desmontou o computador. Olha a distância que era, né? Então, veja bem a contribuição que a gente deu nesse pequeno momento de história minha. É um fato bem interessante e curioso. O seu pai, desde o início, já na sua infância, ele colocou a sementinha da educação ali, né? Porque ao motivá-lo, chamando de doutor, tentando abrir esse caminho, não percebeu que isso ficou na sua psique e desenvolveu de uma forma surpreendente, né? Ele aprendeu a dizer que era doutor, não era porque era formado, como normalmente no interior se fala. Ele aprendeu porque tinha um médico veterinário que era doutor, irmão de um amigo dele, que ia quando tirava férias ia para Codó e sentava na porta. Ele era um médico, um professor, José Reis, era um professor que depois até comprei livros dele. Ele era professor no Recife, na Universidade Federal do Recife, de Pernambuco. E mostrava para nós o que era um doutor. Ele sabia que doutor, que quando tinha que fazer mestrado e doutorado. Ele pode não ter noção do que era aquilo, mas vamos supor, ele sabia repetir, mestrado e doutorado. Olha bem, então, muito tempo, eu estudante de Codó, que ia lá para o Colégio João Ribeiro, em Codó, eu via o papai já falar que queria olha bem a dimensão que era. Ele não deixou eu estudar aqui, sabia? Ele não deixava estudar. Apesar de toda a precariedade, ele sempre vivia como a redenção de uma vida ou de uma transformação que ele não teve condição de fazer. Ele se orgulhava daquilo que eu fazia. Ele dizia para todo mundo assim, dizia, o meu filho é um estudioso, ele sempre dizia isso, sabe? É um negócio assim que ele morreu vibrando com isso. E na universidade você então desenvolveu todo esse talento para a área da educação e trouxe esses feitos que são muito interessantes, principalmente para um estado que carece tanto de uma educação de qualidade. Essa surpresa do potencial, da capacidade de formação em Cuba, trouxe mais um tipo de aprendizado para se aplicar também no Maranhão? Trouxe. Só para você ter uma ideia, na primeira avaliação que houve dentro da universidade, eu trouxe para cá, conseguimos fazer 120 pessoas fazendo mestrado, só de uma vez com Cuba, 30 aqui, 30 em Bacabal, 30 em Caxias, 30 em Imperatriz. E esses professores vinham para cá, e na época o dólar equivalia a R$1. Foi fácil a gente trazer esse cérebro para cá. Mercê de todas as contestações iniciais, mas o linguajar do povo, da academia do Maranhão, ela passou por aí. E em função dessa situação eu trouxe mestrado com a Unicamp, com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Santa Catarina. Eu botei quase 220 professores para fazer mestrado dentro da universidade, que nunca tinha assistido tanto mestrado. Essa para mim é uma história da minha vida que às vezes não é vendida dentro do valor que deveria ter, porque cérebro é coisa muito pouco. O Brasil deve ter hoje 12% de pessoas com terceiro grau, eu não me lembro as estatísticas mais de quantas pessoas com pós-graduação aqui no Maranhão, mas a nível estrito senso, mestrado, doutorado, eu creio que não chega a 3% da população. Você vê a importância do que a gente fez naquela época, de 1996 a 2000, que foi a construção desse período. E Cuba incentivou para mim, eu estive lá e pude observar o tanto que eles valorizam a importância da educação. Se você vê esses médicos que vão chegar agora, para mim, enquanto uns criticam, para mim é de importância, porque eles vêm com o cérebro formado, extremamente bem capacitados, acostumados às precariedades que os médicos nossos reclamam, acostumados a viver sem as riquezas laboratoriais, instrumentais, com laboratório de imagem. Eles são muito mais aquele médico semiologista, que ligam muito para a interpretação dos sintomas, do que aqueles médicos que apenas olham nos teus olhos e já mandam fazer um mundo de exames que está correto, sob o ponto de vista tecnicista e científico. Mas, quando você tem um pobre lá no interior que vem para cá, que o próprio Estado-nação não oferece, você vê a importância do fulano clinicar e, por meio da clínica, encontrar o processo terapêutico. E como Cuba é extremamente pobre, eles são muito mais profiláticos
do que de terapia, porque eles não têm dinheiro para comprar o medicamento, então eles criam um instrumento de consciência na sociedade para que eles possam viver mais distante das mazelas e das doenças, né? Então, acho que isso também vai contribuir muito. E foi esse mesmo sentimento que eles trouxeram para os meus professores na época do Estado aqui. Bom, dá para se viver com a precariedade, dá para se viver sem um instrumental, e a educação você pode construir pelo verbo também, quando ela é da educação de formação, da educação de base. E eles me ensinaram isso. Mas lá tinha limpeza, tinha higiene, tinha educação, os banheiros eram limpos, os alunos transitavam, mas eles eram reeducados e educados a cumprir as suas situações. Eles não têm capacidade de, vamos supor, de reformas, de contínuas, como é no Brasil. Não. Então eles preservam o ambiente na higiene, na limpeza, para que aquele dinheiro que é gasto com a recuperação seja gasto com agregação. Essa que é a cultura deles lá. Então me ensinaram também, e essa cultura foi muito boa, de valorização, para que as pessoas valorizem. Só para você ter uma ideia, nenhum deles tinha dormido em ar-condicionado. Nenhum deles tinha dormido em ar-condicionado. E um que foi para a Imperatriz foi a primeira vez de avião e os outros não quiseram mais ir, queriam ir de ônibus. Passar pela experiência mais uma vez, né? E para eles é muito custo, eles estão acostumados a ser econômicos. Eles não queriam se insurgir contra a cultura deles. Então era um sujeito que abria um livro, enquanto o professor tinha dificuldade ali do inglês, do espanhol, do francês, eles devoravam aquilo. Então, olha, aí criavam um respeito àquela pessoa. Quando você falava numa literatura, eles sabiam o conhecimento, sabe, livresco e de vida, porque iam para lá. Então eu creio que tudo isso foi um processo de reeducação para mim fantástico. Eu sentava com eles para almoçar e olhava como é que eles comiam, como é que eles se comportavam. E foi muito bom essa interação cultural para mostrar que você pode sobreviver, né? Bem, o professor daqui hoje de manhã mesmo, numa entrevista, se discutia tudo. Eu perguntei, você discutiu? Qual é o teu compromisso na sala de aula? Aí ninguém discute, que discute merenda, discute pagamento, discute que não tem estrutura, mas ninguém pergunta assim, e a qualidade da aula? Ninguém discute. Lá eles invertem o papel. Que qualidade de professor eu tenho? E nesse sentido, qual foi a inovação que o reitor César Pires marcou na Universidade Estadual enquanto esteve na gestão? Só para você ter uma ideia, o que me tornou político, eu diria assim, que essa casa um dia abriu uma CPI contra mim, imaginando que eu ia ter votos sobrando. Eu percebi que o povo do Maranhão, que o professor do Maranhão não tinha terceiro grau. Eu percebi, estatisticamente, que só 19% tinham terceiro grau. Eu disse, é o grande mote desse Estado. Já tinham criado um programa, que eu era pró-reitor, que um reitor tinha criado em São Luís, e eu estendi para o Maranhão. Só para você ter uma ideia, já que o programa é justamente para você contar as suas vidas, né, esses casos pitorescos, um dia eu cheguei numa cidade e o professor disse assim, esse é o Heitor, bem aqui em Cururupu, esse é o Heitor. Seu Heitor era o César, o Antônio, o Raimundo, o Adriano, o Pedro. Entendeste? Eles não sabiam ainda. E quando eu cheguei um dia em São Domingos, era o Dinho da Folha que era prefeito, eu perguntei assim, quem tem terceiro grau aqui? Aí um timidamente no meio levantou o dedinho com medo. Aí eu disse, aqui está o mote da coisa. E comecei a levar o curso, criar núcleos e levar a graduação para o interior do Estado. A princípio o Estado pagando, a demanda aumentou, não podia. As prefeituras também estouraram, criaram associações para poder ajudar a pagar. De cada 10 professores formados, eu tenho orgulho de dizer que 7 passaram por minha mão, pelas minhas mãos. Já disse isso na tribuna com essa galeria cheia. E ninguém tem coragem de se arvorar contra isso. Na verdade, uma situação tão dramática que hoje, nos critérios do Ministério da Educação, tem que ter no mínimo aí um mestrado, não é? Passaram por lá naquela situação. Então, da universidade eu dei os mestrados e doutorados. Da educação básica eu dei a graduação. Então imaginavam naquela época que eu ia sair com uma quantidade de voto maior do mundo. Não era, não. A questão é que eu era idolatrado mesmo. Contava história, contava os fatos. Está entendendo? Um dia eu cheguei numa cidade de Grajaú e eu fui contar a importância da informação. Aí era um curso de história.
Eu disse assim, você sabia por que a igreja inventou o confessionário? Eu disse, não. Eu digo, porque ela queria informação do mundo. E todo mundo corria para descontar os pecados e contava tudo. Não foi à toa. Então, nós não vivemos no mundo da informação. Aí, aquilo fez com que eles... Professor, você não quer contar mais história para a gente? Entendeu? Porque ela aguçava o sentimento vamos supor, de buscar o conhecimento. A igreja usou isso muito tempo. Não é? Você vê como é que a igreja, a Bíblia é inteligente, ela botava assim, usa a essência. O pessoal não tomava banho, então a mitra, o negócio que levaram para Jesus, era porque ficava abafado. Aí tinha que levar aqueles presentes que era para dar cheiro. Então, eu contava essas historinhas, e aqui há muito tempo a gente aprendeu com criança na coisa. Então foi importante para mim. Isso aí é um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que acompanhando o dia a dia aqui no parlamento, quem acompanha os seus pronunciamentos percebe a eloquência, o poder e o domínio da oratória, que é um traço fundamental para qualquer profissional público, né? Qual foi o momento que o senhor percebeu que essa era uma ferramenta poderosa, que ela não só iria trazer frutos no campo da educação, mas também no campo da política? Olha, eu sempre fui chegado a ler. Por mais capacidade didática, que eu sou um autodidata sob o ponto de vista de construção de um pronunciamento, eu tenho ouvido várias referências e deferências, como é que você faz. Mas agregado a isso, você se torna mais criativo e com mais agilidade de falar se tu tiver por trás de ti uma grande leitura. A leitura, ela facilita. Quando você, às vezes, não tem os argumentos necessários, você mescla. A leitura facilita tu buscar os argumentos. É fantástico, é fantástico. Um dia, a Helena Hewley, nós estávamos numa discussão, ela disse assim, César Pires, muito amigo dela, você, com essa sua cultura livresca, eu digo, não, eu tenho cultura, deputado, em relação a isso, vivesca e presencial. Eu escrevi um texto para ela, e saiu no jornal Estado do Maranhão, cultura livresca, penso, logo devo ser destruído. Né? Porque quem lê é assim, às vezes, né, essas coisas todas. Então, mostrei de onde surgiu a situação toda. Olha que todas essas pessoas que você vê, Alexandre, o Grande, ele usava na cabeceira quem? Aristóteles. Olha que Aristóteles. Todos têm uma fundamentação que buscaram uma literatura. Talvez isso tenha fundamentado todo o metodismo dele e a lógica nos ataques. O próprio Aristóteles dizia que a alegria é consequência de todo ato perfeito, né? Então, aquele metodismo, inclusive no planejamento de suas guerras, sempre foi notório, né? O senhor atribui a isso? Claro. Ele disse que a sorte favorece os destemidos. Ele fazia uma pausa e dizia assim, também quem pensa. Mas cultura livresca também com a leitura de mundo, né? Não vamos esquecer Paulo Freire. Não, é uma agregação. Eles não são divorciados. Você vê que antes eu falei assim, a cultura livresca mais o vivenciamento de vida. Eu quero te dizer que você tem um vivenciamento, mas se você tiver essa cultura, essa fundamentação teórica, ela facilita muito. Talvez aí seja o recurso que eu me apropio de vez em quando para poder justificar determinadas situações nos meus aperreios como líder de governo. Chegou num ponto que eu gostaria de tocar exatamente, como líder do governo, um governo que tem enfrentado uma oposição cada vez mais em busca de fundamentações em documentos, em argumentações e até crescente, o que é natural. O senhor próprio já viveu uma situação singular dos políticos maranhenses, já foi líder, hoje é líder do governo, mas também já foi líder da oposição. Como é que foi esse paradoxo político da sua vida? A experiência foi tão bonita, tão salutar, que depois dessa eu não quero ser líder mais. Porque a liderança de oposição é a mais fácil que tem no mundo. Chega a ser tênue a diferença entre o bom líder de oposição e o irresponsável. Por quê? Porque você tem consciência, quando você é líder de oposição, que nem tudo pode ser feito. Como a oposição agora tem também. Sabe que não pode ser assim. Sabe que não pode ser assim. Quando eu falei hoje que eu desafiava que tivesse prefeito, que o Fundeb não foi reduzido, todo mundo vira as costas. Não quer briga. Porque eu também não subo numa tribuna antes de eu ler qualquer coisa. Ou me dão as informações que eu preciso, ou eu não subo. À toa nesse processo, eu não faço isso. Porque senão eu perco essa identidade que alguns criaram para mim. Então eu tenho que me fundamentar.
Eu prefiro o meu silêncio do que uma defesa deformada. O senhor, como educador e como político, nós estamos vivendo uma época no Maranhão em que um dos instrumentos no Brasil, ainda no curso de comunicação, a gente sempre discutia isso, né? Quer dizer, o brasileiro não teve acesso à educação formal da forma como em outros países se viu. Por exemplo, na Europa, a educação se deu em 3 fases distintas. A fase da oratória, né? O conhecimento passado de pai para filho ou de escribas, né? Para alunos via oral. Depois nós tivemos a Revolução de Gutenberg, com o surgimento da escrita, e isso aí foi muito importante para o exercício da leitura e a formação dessa geração inteira de intelectuais com a Revolução Iluminista, etc. E depois o conhecimento passado via audiovisual, né? E no Brasil, muitos teóricos da pedagogia acabam dizendo que o Brasil pulou essa fase. Nós saímos da fase oral, da passagem de conhecimento oral, direto para a fase audiovisual. O brasileiro meio que pulou essa fase da escrita, né? Isso está mudando? O brasileiro está lendo mais? Ou a televisão ainda é formadora da Dona Maria, o seu José, que estão lá no interior do Maranhão e precisam de uma informação correta para saber e ter mais conhecimento do mundo? Nós tiramos pela nossa casa. Sem ter só uma televisão funcionando, está só numa sala, na hora da novela a briga é feia. Não adianta a gente fugir disso. Vale para o mais favorecido intelectualmente ou para o menos favorecido financeiramente, mas que vale, vale. Na verdade, no Brasil, 1500, o Brasil é um país novo. O Brasil tem 200 e poucos anos. Mas César, foi descoberto em 1500, descoberto. Mas começou tudo em 1808. Quando Dom João veio para cá, pelas forças circunstanciais que todo mundo já conhece, que foi Napoleão que forçou isso, aí não é novidade, começou um processo de implantação do ensino no Brasil. Até lá não tinha. Aí começou pelo ensino superior e não pelo ensino básico. Foi criado primeiro o ensino superior para as pessoas que tinham condição. Não foi criado o ensino básico. Aí veio artes, a oratória, que era a retórica, não é isso? Todo não é isso, mais ou menos? Latim também, latim por causa dos padres jesuítas, que aliás, que Deus tenha o Marquês de Pombal, que levou, senão a coisa não estava adiantada no Brasil como estava, porque deformava, via tudo e não crescia cientificamente, embora eu seja um religioso nato. Ninguém me viu falar um dia na tribuna que não evocasse Deus. Agora, aí começou esse estudo. Como as pessoas que vinham, ou que recebiam o beneplácito do rei, de duque, duquesa e algumas coisas, que tudo era comprado, né? Esses aí, quando tinham dinheiro, botavam os filhos para estudar em casa. E os outros iam para a Europa, quem podia ir. Inclusive aqui da América Latina, do Chile, eu passei em algumas casas no Chile, via lá como é que as casas têm um desenho em francês e desenho em inglês, que era os filhos iam, quando voltavam, orientavam os pais a fazer aquela casa daquele jeito. Os ricos. Então o Brasil começou deformado nessa época. O primeiro curso nasceu em 1810, a primeira universidade em 1910 no Amazonas, enquanto a primeira universidade no mundo foi em 600, aqui no Brasil, 1910, no Amazonas. Depois veio as outras universidades todas aqui. Então, nesse período, aí que foi se discutir o ensino básico do Brasil. Mas que tinha ensino básico que você não tinha mão de obra qualificada, que era o professor. Quando não tinha nada, botava para dar aula. Porque era uma coisa jogada. Prova disso é que o primeiro ministério no Brasil, o Ministério da Educação e da Saúde, pode? Não pode. Pelo menos não podia, não devia, né? Então, não teve uma formação, talvez por isso que pulou. Aí foram compreender a parte pedagógica, a importância, não sei o quê. Então o Brasil despertou, até 1956, quando eu nasci, o Brasil tinha quase 70 e tantos analfabetos. Engraçado que chegaram até a utilizar o meio audiovisual como Telecurso 2000, né? Que foi bastante disseminado. Houve uma época que a governadora também implantou aqui, justamente como uma ferramenta pedagógica, já que a TV acaba sendo muitas vezes muito mais atrativa e de fácil assimilação para a maioria da população. Pois é, eu cheguei em Colônia, na Alemanha, e vi uma sala de aula com 600 alunos. 600? Eu fiquei maluco. 600 alunos, ninguém saía nem se movia, fazia tudo normal. Esse curso que no Maranhão não deu certo, quem criou a UEMANET fui eu.
em 2000. Foi a 8ª universidade virtual do Brasil, foi eu que criei. A resolução é minha, do Conselho Universitário, e o presidente, a proposta é minha. Tenho orgulho disso também. Lá na Universidade Estadual do Maranhão, dizendo aqui para todos os telespectadores, já disse na tribuna. Então, o que aconteceu é o seguinte, prepararam as aulas perfeitas. Os monitores é que eram incapazes, foram mal escolhidos. Então tinha que ter um monitor de química. Tanto é que até hoje no Maranhão tem professor que está no ensino médio, pedagogo, dando química, física, matemática. A grande quantidade de professores que nós temos ausente hoje aqui no Maranhão é de matemática e de português. Em que é feita a avaliação do IDEB? Matemática e português. É a interpretação da codificação de um problema ou a interpretação de um texto. Qual é as duas disciplinas mais correlatas para isso? Matemática e português. Agora vai olhar que ainda falta muito. Não tem. Então, é um fracasso anunciado em relação a essa situação. É um fracasso anunciado. Não adianta nós discutirmos prédios físicos se você não tem um cérebro. O teu filho e o meu vão para a escola para aprender. E eu sou contratado como professor para ensinar. Se essa relação não der aprendizado, esquece. O senhor tem a paixão, a motivação correta e a formação, inclusive com um exemplo maior, que foi o próprio reitor da segunda instituição universitária de 3º grau aqui do estado do Maranhão. Trazendo isso para a política, como que se desenvolveu o deputado César Pires na luta e defesa pela educação de qualidade? Porque eu formei grande parte desses professores, houve um sentimento de gratidão. Em 96, a LDB preconizava que para ensinar o ensino médio era necessário. Os editais começaram a cobrar que para poder entrar como professor tinha que ter, era um pré-requisito necessário, tinha que ter o ensino superior, né? Nós inventamos aspiadamente em 94 essa progressão, essa promoção, também foi fruto do César Pires, foram os primeiros a serem promovidos. Eu tive tanta facilidade que eu os capacitei, ajudei a fazer concurso para que eles pudessem entrar e depois que eles entraram, eu ajudei como secretário a dar a promoção e a progressão. O senhor sentiu a gratidão? Houve aquele feedback dos professores após essas conquistas? Porque sempre tem aquela coisa do político de lutar por uma causa e, de repente, lá, quando você está num corredor, às vezes, nos bastidores, tem um professor que chega lá, aperta sua mão. Deputado, isso aconteceu em algum momento? Hoje mesmo de manhã, uma senhora de Rosário e a outra daqui de São Luís, ela veio me abraçar, 2 senhoras. Naquela revolução toda, eles ficam em silêncio, eles não conseguem, às vezes, bater palma, porque estão ali com sentimento de oposição, mas não conseguem me agredir. Porque em algum momento não nos encontramos, em alguns momentos eu os tornei felizes, a consciência pesa. Agora, eleitoralmente, eu não vi isso, Eu colei grau de quase 36 mil professores e fui o último a votado, 24 mil votos. Era para ter um reconhecimento maior, porque eu não dei esmola, eu não dei, vamos supor, uma camisa que podia, um boné. Eu dei a eles a oportunidade de ser alguém. Se consciência tivesse grande nesse setor, eu seria um político eterno aqui. Você acha que o eleitorado maranhense precisa ainda romper com esses vícios, precisa de mais educação eleitoral? Disse hoje, numa reunião com eles, não há gratidão de você como oposição fazer e deixar de fazer. Não há reconhecimento na história do país em relação a isso. Eu não faço mais nada na expectativa de receber gratidão eleitoral. Eu faço pela minha consciência. Tanto é que eu quero mais um mandato e aí eu quero me aposentar. Porque eu acho que eu posso fazer mais, mas eu nunca espero que haja nada. Eu fui, por exemplo, o primeiro secretário dessa casa, quando o João era presidente. Fui eu o presidente da comissão de modernização e de transposição da Assembleia Velha para Nova, e Deus me deu o direito de fazer o primeiro discurso como deputado aqui nessa casa, haja vista que João passava um momento. E naquele momento eu remontei toda uma vida parlamentar brasileira até os dias atuais. E eu me recordo que João chorava muito, isso está gravado. Eu vou até pedir um dia para a Assembleia me dar essa fita. Vamos reprisar aqui na TV Assembleia nossos arquivos. E está ali a memória. A inauguração foi feita. Prova disso é que bem aqui ao lado tem uma placa. Que o único deputado que tem uma placa já não é vaidade. É porque o programa ele é voltado para contar esses detalhes, não é isso? Essas particularidades. Então, bem aqui tem uma placa de gratidão para mim. Bem aqui. Então,
são fatos assim na vida da gente que a gente vai fazendo, passa determinados momentos. Eu tive que, agora, líder de governo, essa situação toda, mas normalmente eu tenho alguma coisa mais gratificante para mim do que o que eu faço. Mas eu nunca faço na expectativa de receber recompensa eleitoral. É mais assim, sabe, porque se isso valesse, eu era um político, porque a cada momento que eu encontro na rua, eu tenho um retrato com o senhor, acostumado de encontrar no interior retrato meu como reitor e de um aluno se formando grau. Mesmo assim, ainda tem muitos votos isolados. Às vezes aparece no município 10, 15 votos. Meu Deus, quem foi que me deu esses votos? Pode ser que é uma ex-procadiana. Deputado, nós estávamos numa linha aqui de intelectual, em que acaba puxando muito para a questão da racionalidade, da intelectualidade, da razão, né? E eu estou percebendo que o senhor acaba se emocionando contando esses casos, que são casos realmente que marcam a trajetória de um político, e eu quero me ater um pouco agora às emoções. Vamos fazer aqui um breve painel, começando pelo palanque. Qual foi o momento, claro, nas eleições você está numa concorrência sempre muito acirrada, qual foi o momento que mais emocionou o senhor ao subir num palanque e sentir que ali estava um reconhecimento de sua personalidade pública? Como eu fiz muitas colações de grau e às vezes muita em praça pública, eu cheguei a chorar inúmeras vezes, assim, eu parava e eu não aguentava, tá entendendo? Mas eu me recordo quando eu me despedi em Peritoró, eu não consegui nem desenvolver o raciocínio. Era uma confusão na minha cabeça, se era aquilo que eu queria, se aquilo era importante para mim. Como é que eu ia me adaptar ao mundo, largar a academia que eu nasci e criei, largar tudo aquilo? Eu influenciei na Universidade Estadual do Maranhão quase 2 décadas. Está me entendendo? Quase 2 décadas, não foi fácil. Eu ter que largar aquilo, eu chorei muito, assim, aquela coisa que buliu comigo demais. E eu fiz isso muito, assim, na minha vida, dessa mudança de comportamento. Um ponto de mutação. Foi. Eu não tinha certeza que era aquilo que eu queria. Eu não tinha certeza. E cheguei aqui cheio de sonhos, cheio de ideais, achando que cheio de coisa livresca, cheio de sentimentos de acompanhamento de jornal, tudo. É um mundo cruel a política, ela não... Você ainda tinha o espírito do jovem idealista, né? Não existe mais, não existe mais. Porque a sociedade não deixa que isso aconteça. A sociedade, às vezes, ela te frustra. Ela exige de ti e não exige dela. Ela te cobra no botequim e se esquece de se autorrefletir, né? De se introspectar, de se perguntar, de se questionar, da empatia com o político. Meu Deus, eu estou cobrando ele, qual é a parcela que eu dei para poder cobrar dele? O que eu fiz? Qual foi a contribuição para que ele pudesse montar aquela situação? Você é a favor do discurso do John Kennedy? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. O John Fitzgerald Kennedy era assim, né? Eu me recordo de uma passagem dele também fantástica, que você me perguntar quem é o homem que você mais admira politicamente, eu digo que não é Lincoln, do fundador da Universidade de Virgínia. É outro, eu me esqueci o nome foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Foi o cara que escreveu a redenção, a própria Constituição americana. Ele disse coisa fantástica. E o John Fitzgerald Kennedy disse assim, nessa casa, hoje ele estava dando um jantar para todos os prêmios Nobéis americanos. Aqui reunido, o maior contingente cultural de conhecimento do mundo, exceto quando Thomas Jefferson jantava sozinho. E eu procurei saber por que ele tinha dito aquilo. Aí eu fui ver o porquê que ele tinha dito aquilo de Thomas Jefferson. Foi o fundador da Universidade de Virgínia, escreveu a Carta de Liberdade Americana, de Independência Americana, mas perguntaram para ele assim, Jefferson, o que queres que coloque no teu epitáfio? Isso aqui, Jackson, o fundador da Universidade de Virgínia. Mas Jefferson, presidente dos Estados Unidos,
escreveste a carta, nada melhor do que uma educação. Então essas coisas tudo eu dizia, eu falava no interior, né? Corte minhas mãos, que Coelho Neto, mas não feche uma escola. Essas coisas tudo literárias. E às vezes eu impressionava com aquilo também. Aí eu me motivava muito, sobretudo próximo de eu deixar aquele mundo. Foi uma emoção forte demais assim, para mim. E quando eu cheguei aqui, eu fiz no meu primeiro discurso o Garrone. Escrevia num jornal, porque era Folha do Maranhão, e disse assim, isso não é um deputado, isso é uma enciclopédia, uma bula. De tanta coisa da educação. Eu leio até aquilo guardado, né? Aquela coisa que também deixou guardado para mim. Uma que Marcos Dessa escreveu, também me deu num papel, eu olhando agora meus alfarrábios, eu encontrei lá. E ele disse que você nunca pode deixar esse plenário, ou qualquer coisa da natureza. Eu também guardei. São partes assim pequenas, que talvez o sujeito escreveu aquilo sem importância, né? Numa coisa, num papel, num rascunho, num papel que caiu na mão dele, do jornalista. Estou marcando na memória. Na memória da gente. Ainda falando de emoções, já no campo familiar. Hoje, como é que está a sua vida familiar? E o tempo já que as suas atividades são inúmeras, 2 vice-presidências de comissões, liderança do governo, atividades parlamentares, projetos, sobra tempo para a família? Sobra. Eu tenho uma vida muito comedida, muito simples, sempre foi assim. Eu não consigo, só para você ter uma ideia, eu nunca fiz uma festa minha de 25 anos de casado, de 50 anos de idade, de ter passado nisso, passado no concurso daquilo, nunca fiz, eu não consigo fazer. A única festa que eu faço é o Natal. Eu tenho assim, um certo, não é que o Natal seja uma festa, eu quero aquela coisa trivialesca do Natal, eu faço aquilo. E no outro dia passo com a família toda. Mas minha filha completou 15 anos, 18, meu filho, passaram em vestibular, todos se formaram, eu nunca consegui. Eu sou avesso à festa. Você vê que dificilmente o colega me convida, até peço desculpa, porque eu não vou em festa que convida, eu não gosto. Se eu tenho um tempo, eu vou ler, vou ficar em casa. Está entendendo? Eu não sou. Então a minha vida é eu, minha mulher e meus 2 filhos. Todos não são casados, são solteiros. E nós temos uma vida normal, assim, caseira. Nós não gostamos de festa. Raramente alguém me vê no restaurante. Eu gosto muito de um restaurante. É um gourmet. Um gourmet, de um bom uísque, eu vou lá e tomo. Não tenho dúvida disso não. Em casa eu tomo meu uísquezinho e gosto tudo. Mas de festa, não sei, carnaval eu não brinco, São João. Passa esse tempo todinho, eu vim na Assembleia pela segurança, paro meu carro aqui na garagem, fiquei ali numa mesa e pronto. Vamos embora, nunca mais fui, eu não vou, ninguém me vê em São João, Natal, isso é rua. Carnaval para mim, eu vou para minha casa de praia em Panacoatira, passo não sei que dia é um bloco, onde é que fica, para que lado é, não gosto. Questão mesmo de não gostar. Com que frequência o senhor retorna à cidade de Natal? Todo mês eu vou lá. Todo mês eu vou no Codó. Vou, reúno, vou ao interior, meu pai deixou propriedade lá e eu vou. Gosto de lá e reúno com os amigos. Tenho tanta situação como oposição, eu convivo dentro do aspecto de amizade. Sempre tem um canal de televisão aberto para que eu possa, rádio. Os meus amigos me ajudam, né? Meus amigos me ajudam muito a fazer a minha vida lá política e superar meus limites. Eles me ajudam, tem uma compreensão muito grande. Exigiu demais que eu fosse para a rua também, para a festa, porque aumenta o voto, né? Eu passei aí nos botecos, passei aí nos espetinhos e percebi que isso é bom. A pessoa, né? Quer dizer, o César que levou ao EMA é tão importante quanto o César que senta lá no churrasquinho junto com os outros. Uma proximidade com realmente o público final de todo o trabalho que se tem, né? Porque são eles que vão usufruir das políticas públicas que vão ser desenvolvidas. Você falou em vida comedida. Uma vida comedida pede atividade física, saúde, como é que está isso? Quando terminou minha campanha eleitoral passada, eu dei por mim, eu estava diabético, hipertensivo, tudo. Hoje está tudo controlado, ando todos os dias na litorânea, todos os dias eu ando. Faço a minha caminhada matinal, excluído uma sexta-feira que eu não vou poder fazer, que eu estou viajando, sábado, mas domingo, de manhã cedo, eu estou lá fazendo a minha parte. Qual é a sua religião, qual é o seu livro preferido e filme preferido? A religião é católica, eu sou extremamente católico, embora eu acho que o espiritismo tem me mexido muito, assim, porque trabalha muito com Deus, com caridade, com perdão, com amor.
dessas religiões. Eu acho que ela fala uma linguagem muito bonita, assim, eu acho muito Foi visitar o Papa quando ele esteve no Brasil? A visita do Papa, o senhor viajou para tentar... Não, eu achei que aquilo ali era quase impossível, preferi ver pela televisão e acompanhar, né, aquilo que ele deixou de memória. Engraçado tocar nesse assunto, porque o registro de violência no Brasil inteiro tem crescido tanto e parece que as forças policiais e o judiciário não têm dado conta. E a visita do Papa mexeu muito com a mocidade religiosa, né? Mesmo que não era religioso, também acabou se comprometendo. Você acha que está faltando isso no jovem brasileiro? Um pouco mais de religiosidade, um pouco mais de transcendência? Eu acho, o Papa, para mim, ele não foi apelativo. Porque se você observar bem, de todas as religiões, é o único que tem alguém que os outros orbitam em torno dele. Quem é o grande fulano do protestantismo? Não tem. Tinha, Lutero. Não tem. Quem é o grande fulano do espiritismo? Não tem. Do candomblé não tem. Do catolicismo tem. Os ayatolás são diferentes, né, tribos voltadas a um sectarismo exagerado, a sonhos surrealistas, tudo. E o catolicismo tem. Mas o Papa, ele conseguiu vender para a gente assim, uma imagem diferenciada, aquela imagem de que queria o católico sem opressão. É um chamamento para que você venha para o catolicismo sem o aspecto condenativo, apelativo. Se tu não vieres, tu vai ser condenado ao inferno. Ele não, ele te conquistou pela simplicidade. Eu acho que ele conseguiu arrebatar, eu diria assim, e arrebanhar almas novas e uma crença nova na igreja, mercê de todos esses escândalos que o Vaticano presenciou e que a imprensa pulverizou bem, né, de uns pecados de nós, seres humanos de carne e osso, mas que nós sempre imaginávamos que esse segmento dos puritanos, que nós íamos aos confessionários, com eles eram intocáveis. Mas vimos que eles não estão dentro do invólucro e nem de uma redoma. São tão pecadores quanto nós que nos aproximamos dele para buscar a nossa salvação. Chegando no fim do ano, quais são suas prioridades aqui no Parlamento? E também falar um pouco aí, o senhor é torcedor de que time? Só torço por um time, aliás, por dois. Botafogo do Rio, sofro sempre, de vez em quando, e o Fabril de Codó, só. Os outros, estou torcendo pelo Sampaio, como torcia pelo Maranhão, pelo Ferrinho. Já imaginava pelo que havia algo por aí. Qualquer um que eu não torço, porque eu acho que é o momento de nós, né, torcermos pela glória do nosso time. E quais são os projetos para o fim de ano? Politicamente, eu estou tentando complementar a minha eleição de todos nós, mais difícil de todas. Estando presente mais ainda, fazendo uma campanha aqui em São Luís como eu nunca fiz, e projeto de dimensão de projetos de assembleia, eu estou tentando mexer com o reconhecimento dos mestrados e doutorados feitos na América Latina. Vou insistir na obrigatoriedade da leitura de um livro no ensino fundamental e no ensino médio, com o governo do Estado, e quero criar também a delegacia agrária no Maranhão. Esses 4 projetos que eu tento viabilizar, mas todos dependem do governo, todos impõem custo, e eu deixei 2 já com o governo para poder fazer. E minha condição de líder, às vezes, dificulta um pouco, porque vai que não seja do agrado do governo, então eu teria que abdicar em nome da ética, né? Embora dificultando o meu trabalho, mas vai outra, a gente defende uma tese que se coloca numa posição favorável junto à crítica e junto à sociedade e, sobretudo, ao eleitor. Para encerrar a nossa conversa, diga ao público maranhense qual é a sua esperança, não só como político, mas como o homem, o profissional, o ser humano César Pires. Olha, eu sou adepto do Papa Francisco. A esperança não pode morrer, né? Não deixe que a esperança morra, não deixe que a sua esperança morra, e não deixe que a gente consiga sufocar. Sobre a esperança, eu tenho alguma coisa que não sei se o programa permite. É natural que a gente fale sobre a caixinha de Pandora. E todo mundo já sabe sobre a caixinha de Pandora, que o que restou dentro daquela caixa da curiosidade, saiu as maldades e ficou a esperança.
Mas outro dia eu vi um texto fantástico, que eu guardei esse texto para mim. O cara disse assim: maldita esperança. Se tu não existisse, nós vivíamos mais o presente. Fazíamos a nossa revolução mais instantânea, lutávamos e não deixávamos, sempre imaginando que às vezes muitos morrem guardando essa caixa de Pandora da esperança. A esperança está aqui, na gente. E ela só acontece se nós fizermos o nosso dia a dia. Um Natal cheio de paz para todos vocês que fazem a imprensa da Assembleia, a todos os meus pares deputados, a todos os servidores da casa, a minha família, aos amigos, meus eleitores e a sociedade maranhense. Deputado César Pires, foi um prazer entrevistá-lo no programa Retrato. Eu saio daqui mais rico de argumentos e dos seus ensinamentos também. Obrigado, deputado. E se você quiser acompanhar o perfil do seu parlamentar, fique sempre atento ao canal 51.2 digital aqui na TV Assembleia e também acompanhe o perfil do deputado César Pires e dos 42 deputados no portal da Assembleia. Lá você vai encontrar tudo o que precisa para saber tudo, que a agenda, os projetos e também conhecer um pouco mais do parlamentar que faz o Maranhão. Para você, muito obrigado e até a próxima.